Opiniões são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que infelizmente está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que são os golpes na internet e no WhatsApp. Com o avanço da tecnologia, os golpistas também estão se modernizando e criando armadilhas cada vez mais sofisticadas. E para nos ajudar a entender melhor esse cenário, os principais tipos de golpes, como se proteger e o que fazer caso a gente caia em um desses golpes, temos a presença de um especialista, que é o advogado Dr. Fernando Mussi, que atua com direito digital e vai trazer uma visão jurídica muito importante sobre o assunto. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos bater um papinho desse assunto bem interessante e sério, né, doutor? Como eu te disse, esse assunto eu acho que é importante. Só para se ter ideia, agora no mês de março, 4 vezes estelionatários tentaram passar por mim com meus clientes no intuito de conseguir alguma transferência de valor para eles. Então, assim, é um golpe que está... Se você abrir o nosso e-mail de qualquer pessoa agora e no spam, tem pelo menos 10, 12, 15 e-mails de tentativas de golpes. Então, um volume gigantesco de tentativas de golpe a todo momento, né? Nesse mesmo momento agora, com certeza. Pois é. Nós vamos falar sobre isso. Vamos ter assunto pra caramba hoje aqui. Primeiro, se apresente aí. Quem é o doutor Fernando? Fernando Mussi, é advogado aqui de Vitória da Conquista. Faço parte do escritório Mussi, Oliveira e Coelho, advocacia. Nós advogamos para empresas, também para pessoas físicas, no ramo de defesa do consumidor, direito trabalhista, entre outros. Então vamos lá, começando, né? Doutor, o que caracteriza um golpe digital? Existe uma definição legal para isso? O golpe, ele é tipificado no Código Penal como estelionato, que é quando uma pessoa usa de meios fraudulentos para conseguir obter vantagem ilícita, né? Desde 2021, eu acredito com a Lei 14.333, foi criado a figura do estelionato eletrônico, visando abranger esse tipo de golpe. Só que esse golpe ele nunca está somente na figura do estelionato. Geralmente ele está associado com associação criminosa, outros crimes, né, vinculados a este, que quando se descobre uma quadrilha, as pessoas podem ter uma pena até de 27 anos, né, a soma de todos. O estelionato eletrônico é de 4 a 8 anos, mas quando você vai para as outras figuras que tem ali, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem financeira, várias outras coisas, às vezes a invasão do seu dispositivo eletrônico, tudo isso são crimes que associados podem ultrapassar aí 27 anos de prisão. Então é muito sério, né? É muito sério. Olha lá, você que está pensando em fazer isso, pense duas vezes, viu? Doutor, quais são os golpes mais comuns hoje no WhatsApp e nas redes sociais? Os golpes no WhatsApp, os mais comuns é a clonagem do celular do WhatsApp. Esse depende de que o dono do WhatsApp, por algum meio fraudulento, forneça o código de verificação do seu WhatsApp. Então, já adiantando aqui, que nunca forneça, se alguém entrar em contato, está chegando um código para você e manda para mim. Não, nunca passe. E também a pessoa, com um número diferente, ele usa a foto, foi o meu caso. O meu também, já aconteceu comigo. Pois é, ele pega a foto e entra em contato, por exemplo, no meu caso, com os clientes. Tem gente que usa para poder entrar em contato com os parentes, pedindo dinheiro. Com o WhatsApp são esses. No Instagram, hoje tem muita venda de produtos falsos.
né? Você está passando ali, vendo o Instagram, curtindo aquilo ali, e você verifica ali uma batedeira com preço maravilhoso. Aí você fala, poxa, que interessante, eu vou comprar. Você entra num site falso, compra aquilo ali, e na verdade você não está comprando mercadoria nenhuma, você somente está fazendo pagamento para estelionatários, né? Esses são os golpes mais comuns. Tá aí dentro do Instagram também tem, igual do WhatsApp, tem gente que faz perfil falso também para poder entrar em contato com as pessoas, pedir dinheiro, vaquinhas falsas, Sim. né, para ajudar determinadas pessoas. São os golpes mais comuns dentro das redes sociais e do WhatsApp. Eu comentando contigo essa semana passada, sobre o crescente número de golpes que estão... quem estão caindo é aqueles pacientes que com o uso, né, doação de medicamento, né? Então, teve uma paciente que a gente acompanha, o que aconteceu? Eles... você sabe que o paciente, quando está desesperado, principalmente aquele remédio que não é disponível no SUS, que é judicializado e tal. Então, quando está disponível, nós temos esse medicamento, o paciente fica louco. Eu quero, como é que eu faço para conseguir e tal? Então, o que ele fez? Ele pede os dados dele, né, do paciente, e pede um valor que é para enviar, postar, e por conta do seguro, por quê? O medicamento é caro. Então, ela perdeu R$500. E está acontecendo muito. Então, esse indivíduo, o que ele faz? Ele muda a foto, muda todo o perfil. Uma hora ele está um cara, outra está uma loura, e enfim, né? Então, ele tem uma técnica muito bem feita, né, de mudança de perfil, e muita gente está caindo assim, doutor. Esse golpe é bastante comum, né, que a pessoa precisa, eles utilizam da urgência que a pessoa está, da fragilidade, da acessibilidade do momento do paciente, né? Informa que tem ou o remédio muito barato, ou que até mesmo de graça, e consegue. E essa semana, minha filha usa um medicamento de alto custo, eu recebi um e-mail com a cobrança do medicamento da minha filha, e eu estranhei porque é fornecido pelo plano de saúde, e quando eu verifiquei era um golpe. Quer dizer, se eu realmente estivesse comprando o remédio da minha filha, lógico que com a expertise que a gente tem, a gente ia averiguar isso tudo, Sim. Mas poderia estar caindo num golpe da compra desse medicamento. Mas como não sou eu que pago, eu recebi a cobrança, falei, tem alguma coisa errada. Como é que eles descobrem isso, né? Pois é, vazamento de dados. Rapaz, isso é interessante. Eles são muito espertos, né, doutor? Muito. É muito artifício, né, que a gente usa, muitos meios, né? Deixa eu perguntar, para vocês aí que estão acompanhando no Instagram, o som tá legal, porque a gente estava tendo problema nos últimos programas, né, de o som baixo. Eu queria só que vocês dar um oi aí se o som tá legal, pessoal aí do Instagram, Ingrid, Alex, Nanda, dá um oi aí, viu? Se tiver aí, a gente vê o que faz aqui. Então vamos dar... ok. Porque mesmo com tanta informação, ainda vemos tantas pessoas caindo nesses golpes? Falta de conhecimento, falha na segurança. Joelise, olha só. Os estelionatários, ele usa sempre de 4 maneiras para conseguir convencer uma pessoa a cair num golpe. A primeira é a ganância. Então, você está ali em busca de comprar um carro, aparece ali um anúncio de um carro bem mais barato do que vale. Uma vantagem, ele dá uma vantagem muito grande num determinado negócio, e sempre isso atrelado com urgência. Você precisa fechar aquilo ali imediatamente, que você vai ter uma vantagem muito grande. A forma que mais as pessoas caem em golpes geralmente por causa da ganância e buscando uma vantagem, um lucro, um resultado maior do que deveria. O outro é o medo. Né? O medo, ele foi muito utilizado naqueles golpes do falso sequestro, que ainda existe, mas hoje as pessoas já não caem mais, tanto, né? Mas assim, tô com sua filha aqui sequestrada, transfere tanto aqui agora, senão eu vou matar sua filha. E por medo a pessoa cai num golpe desse. Inclusive eu tenho um caso até muito engraçado depois que eu vou contar. Engraçado assim, é triste pela situação, mas assim, pra você ver, o engraçado é o nível onde pode um estelionatário chegar. Por querer ajudar também, né? Você cai muito em golpe, você vê ali uma vaquinha para ajudar uma criança que está precisando de um medicamento, de um tratamento, e aquela vaquinha é falsa, né? Então é uma forma também da pessoa cair, ou por erro e desatenção.
que é aquele caso, geralmente, assim, como eu relatei agora do problema de minha filha, você recebe um boleto bancário de uma conta que você realmente tem para pagar, não confere, faz o pagamento e às vezes aquele boleto é boleto fraudado. Sim. E aquele valor, em vez de ir para o pagamento, vai para outro destino, porque você não conferiu quem te enviou o e-mail, aquele boleto, e nem conferiu para quem era o destino do valor. Sim. Essas são os maiores. E agora a gente tem uma preocupação muito grande, que é o uso da inteligência artificial. Né? Hoje as pessoas têm usado realmente assim da imagem, Sim. do som, da voz da pessoa para poder... Mãe, com a voz do filho, mãe, transfere um valor para mim que estou precisando de um dinheiro. Às vezes com a imagem, com a voz, consegue fazer com que a pessoa transfira o dinheiro. Fala, não, mas eu falei com meu filho, eu falei com ele, eu liguei para ele, confirmei que era ele, e era a voz dele, mas não era, entendeu? Então a gente ainda tem essa questão a mais agora. Para piorar, né? Para piorar. Pois aí, quando é que a vítima cai em um golpe, o que ela deve imediatamente fazer? Existe um passo a passo recomendado? O ideal é o seguinte, se for uma transferência bancária ou um pagamento, tente entrar em contato, primeiramente, ligeiro, com o gerente do banco, tentar entrar em contato com o banco, tentar travar de alguma forma a transferência daquele valor, né? Se ainda tiver como, né? Tiver meio. Mas hoje com esses pagamentos via Pix, cartão de crédito, dificulta muito pela velocidade. Mas se tiver como, esse é o primeiro passo que você tem que dar. Depois você vai registrar um boletim de ocorrência, para relatar tudo aquilo ali, né, o que aconteceu. E o boletim de ocorrência é muito importante, porque é com os números de boletim de ocorrência que se tem os dados para saber, para a segurança de, olha, o volume tem aumentado demais, precisamos atuar nessa questão. Então, assim, é muito importante lavar o boletim de ocorrência, não que se espere talvez um resultado, mas para que... Para dar um prognóstico, né? Exato. E reunir o máximo de provas possíveis, né? Então, se a pessoa lhe mandou mensagem pelo WhatsApp, faça print, guarde documentos, guarde comprovantes, recibos, imediatamente também altere todas as suas senhas de tudo que você tem, de bancos, porque se às vezes a fraude é de invadir seu celular, se você ali imediatamente não trocar senhas do banco, senha de cartão, senha, é capaz de a pessoa fazer um estrago muito grande na vida da pessoa. E sempre buscar um apoio jurídico, né? Você consultar um advogado, verificar se aquilo que você está fazendo é correto, verificar se tem algum meio de você também recuperar os valores perdidos, é importante demais. Conta aí as suas experiências, o que aconteceu contigo? Eu vou começar contando pelaquela questão. Pronto, fica à vontade, viu? Né, que eu tinha colocado aqui. Tem golpes que chega assim a ser um absurdo, que se eu relatar aqui que uma pessoa cai, e que pelo volume, porque assim, como eles são divulgados amplamente, pessoas caem. Por exemplo, tem um golpe que é o bug do Pix. A pessoa passa informação de que uma determinada conta bancária está bugada e que se você depositar um determinado valor, você recebe um Pix de volta com o dobro do valor. Ainda tem gente que cai nisso. Cai, e a pessoa fala, quer ver, faça um teste, transfere R$1. Ele transfere R$1, imediatamente ele recebe 2 de volta. Aí na ganância, como eu disse, sim, ele fala, agora eu vou fazer uma transferência de 1.000, 2.000. Aí quando ele faz, o dinheiro não volta. O nível do golpe que a pessoa chega a cair por conta disso. Então, assim, tem muitos casos, né, assim, muitos assim, absurdos mesmo que a gente tem. Por exemplo, eu fiz até golpe da Shopee. É um golpe não só quando eu falo Shopee, mas isso pode acontecer em qualquer plataforma de compra. Você entra dentro da compra, vê um produto que está num preço muito bom, que você está achando que está levando aquela vantagem, chega ali a tentar efetuar a compra e por algum motivo aquela compra é cancelada. Imediatamente as pessoas entram em contato com você, falando, a gente aqui é da loja tal, a gente verificou que você tentou efetuar uma compra da Shopee e que não deu certo, mas você pode estar fazendo a transferência aqui que nós vamos mandar o produto para você. A pessoa faz a transferência sempre no intuito de buscar aquela vantagem do preço ali, aquela promoção é só para aquela hora e faz. Né? Maquinetas de cartão com leitor fraudulento. Você vai num determinado estabelecimento, acha que você está passando ali um determinado valor, ou uma pessoa chega na sua porta para poder passar uma compra, alguma coisa, você lê ali que está passando R$100, só que na verdade aquele leitor está fraudado, você está passando 1.000, 2.000, 10.000, sem estar sabendo. Comigo, teve uma tentativa uma vez de golpe,
Eu estava trabalhando, eu recebi uma ligação. Fernando, eu sou um médico, eu sou de Ilhéus, eu estava indo para Anagé comprar uma fazenda e eu estava passando aqui por Itambé, tá tendo um bloqueio da polícia aqui, uma blitz, e eu fui preso, só preso porque eu estava com uma arma, posse de arma. E eu estou preocupado, porque eles disseram que vão me levar aqui para a delegacia, que vão me prender, mas eu estou com 300 mil reais em dinheiro aqui, e eu queria que você viesse aqui para poder descer aqui para Itambé, para você atuar em minha defesa, ficar com esse dinheiro, porque eu vou estar indo para a delegacia até resolver. Isso, talvez qualquer outro advogado ia ficar com a ganância, porra, eu vou lá, vou receber um dinheiro, vou cobrar tanto desse médico para poder soltá-lo, é porte de arma, a gente vai conseguir resolver isso rápido e tal. E, na verdade, eram talvez dois tipos. Um, porque logo depois eu recebi uma ligação dele falando assim, Fernando, ó, aqui meu telefone, o chip não funciona, eu estou usando até um telefone de um policial aqui emprestado, eu estou precisando comprar um chip, botar crédito, transfere para mim R$300, já era um tipo de golpe. E outra, porque provavelmente se eu descesse para lá, para o local, para procurar essa blitz, provavelmente eu ia ser sequestrado, essas coisas. Né? Então, imediatamente eu liguei para a delegacia de Itambé para confirmar, e eles informaram, não está tendo operação nenhuma, não veio não, que isso aí é golpe. Não veio. Isso eu liguei antes de pedir os 300, porque se ele tivesse pedido os 300 logo, eu já sabia que seria um golpe, né? Como é que ele está ali com 300 mil reais, está precisando de 300. Subestimando a inteligência. Tem um golpe também que é utilizado demais nas redes sociais, que é assim, estamos contratando funcionários, muita gente desempregada no país, e fala, para você fazer aqui um cadastro, você precisa pagar um valor de tanto, tal, a pessoa querendo um emprego, faz a transferência, paga aquele valor, e na verdade não existe emprego, não existe nada. Esses golpes é mais difícil da pessoa não cair. E um golpe que aconteceu esses dias, que eu fiquei impressionado. Eu advogo para uma empresa, essa empresa tem uma filial em Feira de Santana, e um funcionário havia falecido, era usuário de droga e tal. E eu estava conversando com o meu cliente, que é o proprietário da empresa, e ele tinha relatado essa situação para mim. Enquanto ele conversava comigo, a família ligou para ele, falou assim, nós estamos aqui no velório e a gente sofreu, um dos membros da família recebeu uma ligação e solicitaram para a gente, falaram que o meu filho, que havia falecido, devia R$3 mil de droga, e falou que se não transferisse o valor agora desse valor para uma conta, que vai vir aqui uma quadrilha e matar todo mundo que está no velório. E aí eu pedindo dinheiro pro patrão e tudo. E eles falaram assim, o dinheiro que eu tenho aqui é da rescisão do seu filho. Ela não faz porque eu estou preocupado de vir realmente meu filho. Já mataram meu filho, é capaz de matar todo mundo aqui. E aí meu cliente transferiu o dinheiro para a família fez o pagamento e era um golpe. Fala assim, usar da família no momento de dor, meu Deus do céu, né, para conseguir fazer um golpe. E aí vai diversos, sabe assim, a gente atua com empresas, como eu disse aqui, são muitos golpes de... A empresa recebe um boleto, depois recebe um e-mail falando, esse boleto que você acabou de receber está com cálculo de imposto errado, estamos enviando um boleto correto, vai dar um pouquinho a menos, tal. Se a empresa pagar aquilo ali e não conferir, é golpe. Ligações, por exemplo, a empresa é autuada pela Secretaria da Fazenda ou qualquer órgão, e logo depois se recebe uma ligação, aqui é o fiscal, foi autuada realmente. Aí quer dizer, essa informação já vazou, e entra o pessoal, aqui é o fiscal, tal, a gente conseguiu ajeitar aqui, bora botar o auto de infração de 30 mil, fala, se você pagar aqui 1.500, eu vou te mandar um boleto, você paga R$1.500, está resolvido. Aí a pessoa buscando como eu disse sempre, a vantagem de não ter que pagar aquela multa, paga os 1.500 e não tem nada, era tudo fraude, vai continuar devendo os 33 mil que teria para pagar. Meu Deus do céu. Esses dias também uma empresa que eu advogo, ela comprou uma mercadoria, né, em São Paulo, e uma mercadoria cara, mais de R$100 mil, e ele que teria que trazer essa mercadoria. E ele entrou num aplicativo desses que hoje você tem de contratação de frete, seria como se fosse um Uber, um 99 de fretes. Sim.
e fez uma contratação, a pessoa foi lá na empresa, buscou a carga toda e ele nunca recebeu, sumiu. Roubaram a carga e não recebeu nada e perdeu R$100 e tantos mil, assim. De uma vez, a única coisa que a gente conseguiu foi as imagens do caminhão chegando, depois o caminhão era um caminhão clonado, o verdadeiro dono do caminhão estava em outro local, não era aquela pessoa que estava fazendo frete. Perdeu a carga. Perdeu a carga, R$100 e tantos mil. Meu Deus do céu. Sabe assim, essa é uma também, né? Que as empresas mais caem. E vários outros. Eu lembro que teve, por muito tempo, o pessoal fazia o site das lojas americanas. Igualzinho. Né? Eu fico impressionado como eles são bons nisso, né? Isso, Eles são bons, que todo mundo cai, aí tá tudo lá, tudo bonitinho. Você faz as compras, você olha, você rola ali a página, tem todos os produtos que tem também nas lojas americanas, e não é das lojas americanas. Você vai lá e compra, eles são muito espertos, cara. Aquele que eu relatei dos falsos produtos, dos produtos em promoção pelo Instagram, o TikTok, eles funcionam assim. Eles te conduzem para um outro site, você chega lá, um site perfeito, igualzinho, faz a compra e na verdade não é o site. Tem eu não sei, talvez o senhor saiba melhor do que eu, o novo golpe do Pix é que você recebe um Pix errado e pede para você devolver o Pix. Acho que está acontecendo assim, né? Isso, e aí né? A pessoa que transferiu para você entra em contato com o banco, bloqueia aquele Pix que você recebeu. Isso mesmo. E você não consegue bloquear aquele que você enviou. E aí você perde o que você devolveu. Né? É assim? Perde o que devolveu, exato. Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Pronto. Meu Deus do céu. Pois é, interessante esse papo nosso, porque alerta, né? Nós estamos com os pacientes no qual nós acompanhamos, eles, infelizmente, muitos caem por falta de informação, né? Por confiar, né? E num momento tão difícil, num momento muito frágil, né? Dele ali, né? E ele precisando daquele medicamento. Eu uso um medicamento que custa 33 mil. Aí você está... infelizmente o SUS não disponibiliza esse medicamento. Aí você acha no Facebook, nós temos disponível esse medicamento para doar e tal, entra em contato comigo. O cara vai, o paciente entra. E aí ele pede ali, como o medicamento é caro, precisa de um seguro, então o valor é 500, 600 mil, e o pessoal manda. E aí pronto, aí já dá. São muitos casos assim. Em termos legais, doutor, quem responde por esses crimes? É possível localizar e punir os golpistas? Elisa, a gente está com um problema muito grande, porque, assim, como eu te disse, é um volume gigantesco de tentativas de golpe por dia. Eu acho que existe aí um exército de fraudadores, de estelionatários, atuando a todo momento e o tempo todo. Então, assim, o efetivo da polícia para poder identificar as pessoas é muito pequeno. Que fica parte daquela polícia inteligência, da inteligência, da inteligência. Né? É efetivo, a qualidade os equipamentos que ele tem, sabe, isso é muito, muito pequena o que tem. Por exemplo, na Bahia só existe um núcleo em Salvador, imagina, para poder investigar esses crimes da Bahia inteira. Então, assim, é muito difícil, a grande dificuldade é identificar quem são os autores. Mas identificando, sim, aí eles podem ser responsabilizado criminalmente, civilmente, ter que devolver valores. Quando se identifica essas quadrilhas, são pessoas que estão com carros luxuosos, bens para poder fazer, porque é uma fraude. Hoje a fraude não. Antigamente a fraude era ali aquela pessoa que vai trocar um dinheiro com dinheiro falso. Sim. Tá, hoje não, ele está ali atrás de um computador aplicando golpes no Brasil inteiro. Às vezes ele está dentro de uma prisão aplicando golpes no Brasil inteiro. Então, é um volume gigantesco. Então, assim, a grande dificuldade é identificar. E eu acho assim, hoje o volume é tão grande que se um dia evoluir a polícia para identificar, a dificuldade aí vai ser de punir, né? De ter justiça suficiente para poder punir essas pessoas. Então é um negócio complexo, né? Muito complexo. Muito, 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 muito. E ela afeta muito a economia. Afeta, sabe assim, parece que o governo, a polícia... a polícia eu entendo que é por falta de uma estrutura. De uma estrutura. Que não depende deles, né? Mas assim, o governo ele ainda não parou para enxergar isso aí como um grande vilão para a economia do país.
Né? Por exemplo, um golpe desse que eu relatei aqui dessa carga de mais de Poxa. R$100 mil, determinadas empresas vão quebrar. Quebra, com Perde certeza. Não sei quantos funcionários, demissões, por conta de uma fraude dessa. Né? E as plataformas como o WhatsApp, os bancos, têm alguma responsabilidade nesses casos? Olha só, se for identificado no golpe que há uma falha de segurança, né, por exemplo, na questão do WhatsApp, se a pessoa conseguiu clonar meu WhatsApp, não por erro meu, mas por falha de sistema de segurança do WhatsApp, o WhatsApp pode ser responsabilizado. Isso eu estou falando no WhatsApp, mas isso pode ser seu banco. Se você entrar aqui agora no seu banco e alguém tiver feito uma transferência de sua conta aí que você não fez, que você nem estava sabendo, entrou ali, o banco é responsável por essa transferência. A instituição financeira, o aplicativo, ele tem a obrigação de lhe dar essa segurança. Né? O risco é de quem está empreendendo. O risco é da empresa, o risco não é do consumidor. Agora, os casos onde foi por falha da vítima, né? Aí não tem infelizmente jeito, né? não tem jeito, né? Como a gente colocou aqui agora. Transfere o dinheiro de volta para mim. Foi a atuação da vítima que, né, uma pessoa que entra com um telefone que nem e entra em contato, falou, meu filho, transfere um dinheiro para mim, e a pessoa faz esse valor aí, infelizmente Ele perde. Perde e não tem como responsabilizar, porque foi uma falha, na verdade, do consumidor, não foi uma falha da empresa. Mas se houver, como eu disse, falha na segurança, aí sim você pode responsabilizar. Tem mais algum caso interessante? Tem. Deixa eu passar para você. Que é bom contar os casos, que assim, né, fica mais fácil de se entender e ver como é que a coisa é dramática. Um caso que eu acho que é muito importante frisar aqui, porque tem demais. Hoje, praticamente, todo mundo que coloca um carro para poder vender, seja na OLX, Webmotors, nesses sites, ele tem uma chance muito grande de fraude. A partir do momento que você divulga um carro nessas plataformas para venda, o que o estelionatário faz? Ele pega todos os dados que você colocou, cria uma outra foto igual, vendendo aquele mesmo carro com um telefone diferente e com o valor do carro mais baixo. A pessoa entra em contato, vê aquele carro mais barato, entra em contato, querendo comprar, ali já está dizendo a mesma cidade, né? Sim. Aí ele fala bem assim, estou interessado em mostrar o carro, tal. Aí ele fala assim, vou te pedir uma pessoa para te mostrar o carro, mas assim, ele não tem nada a ver com o negócio, você só trata de valores comigo, certo, tal. Aí ele entra em contato com quem realmente está vendendo o carro e fala bem assim, eu sou vendedor de carro, eu tenho uma pessoa aqui que está interessada em comprar seu carro, eu vou mandar ele te procurar, você mostra o carro para ele, mas não trata nada de assunto de valores com ele também não, porque eu que estou intermediando, eu que estou indicando, e depois você me dá uma comissão aí, você me dá um valor para você poder acertar, tal. Aí essa pessoa vai lá, olha o carro, fala, pô, gostei do carro, então, pois é, pode me pagar aquele valor, tal. A pessoa vai, transfere, faz o pagamento, e quem está vendendo o carro não recebe, o outro que está pagando não recebe o dinheiro, quem está pagando o carro não recebe o carro, e ele vai em busca do vendedor e fala assim, eu tive aqui, você me mostrou o carro, tal. Ele fala assim, mas eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que era vendedor de carro, explicar a história toda de um para o outro e verifica que ali a pessoa foi usada para poder dar golpe. Nesse caso, o que a gente recomenda é, você botou algo para vender e chegou uma pessoa interessada em comprar, fala com ele, eu sou o vendedor, mostre o carro, o preço é tanto, converse com ele, negocie para poder deixar tudo muito bem claro. E, rapaz, diversos casos assim, deixa eu pegar aqui, eu fiz até algumas anotações, né, porque os casos são mais variados possíveis e como é que se diz, você mesmo colocou aqui que o estelionatário, ele cada vez ele modifica a forma de fazer. É aquilo que a gente colocou bem assim. Antes ele clonava o WhatsApp. Aí o WhatsApp cria aquela verificação de 2 fatores, né? Aí então bloqueia aquela questão, a proibição, ele fica mais dificuldade de clonar. Aí ele cria-se um golpe
com outro número de telefone, mas usando a foto. Mas agora o WhatsApp até bloqueou agora, que você não está nem printando mais a foto, né? Ele está dificultando, mas mesmo assim os caras vão lá e conseguem, né? Pois é. Aí quando você chega Aí ele agora usa esse novo artifício. Quando todo mundo já começa, rapaz, chegou alguém, entrou em contato comigo, o número de telefone é diferente, eu não faço transferência, eu não tal. Aí ele já começa a usar da inteligência artificial. Eu vi um caso na internet, esse eu não participei diretamente, de um funcionário do setor financeiro de uma empresa grande, multinacional, que ele entrou numa reunião online com os diretores da empresa, os superiores hierárquicos com ele, conversaram assuntos sobre a empresa e, ao final, foi falado para ele, agora a gente está precisando que você transfira aí 10 milhões, 12 milhões, eu não lembro o valor, era um valor gigantesco, para a empresa tal, assim, assado. Terminou a reunião, desligou os computadores ali, ele foi para lá e fez a transferência de acordo com que ele recebeu. Quando foi feita a transferência, o proprietário da empresa recebeu um alerta do valor da transferência que tinha sido feita. Entra em contato com ele. Aí falou assim, você fez uma transferência aqui agora de 10, 12, 30 milhões no seu valor? Ele falou assim, sim, mas a gente estava numa reunião agora e você me mandou fazer a transferência. Foi aquela transferência que você mandou fazer. Eu falei, não, eu não participei de reunião nenhuma. Quer dizer assim, todas as imagens, a voz, tudo que estava ali era tudo feito mediante inteligência artificial e a pessoa caiu num golpe desse. Então, assim, o que a gente sempre fala é assim, toda vez que você verificar algo que parece ser vantajoso demais, toda vez, uma das características do fraudador é a urgência. Tudo tem que ser muito rápido, tem que ser naquela hora. Então, toda vez que você receber um contato, uma coisa assim que você não consegue nem respirar, aí é a hora que você tem que falar assim, não, peraí, eu vou dar um passo atrás, eu vou botar minha cabeça no travesseiro, sabe assim? Então, quem está aí no dia a dia tem que ter muito cuidado com relação a isso. Entendi. Rapaz, é impressionante como eles têm essas artimanhas, né? Deixa eu te contar aqui que a estratégia que eu fiz agora em março e imediatamente... E dessa vez eu resolvi muito rápido. Como eu disse agora no mês de março, 4 vezes tentaram usar minha foto no WhatsApp, entrando em contato com meus clientes, consegue os dados dos meus clientes via o banco de informações que tem do Tribunal de Justiça. Porque ele lá é liberado, né? O processo é público, todo processo é público, a não ser os processos em segredo de justiça. Sim. Então, qualquer um do povo pode chegar lá para poder até verificar a atuação do juiz, a atuação do Ministério Público. Mas você pode chegar ali no balcão e falar, eu queria consultar um processo. Antigamente, o processo era físico, você tinha que ir no balcão para a pessoa lhe mostrar o processo, e ali dentro você tem CPF, telefone, e-mail, várias informações das partes, dos advogados e de tudo. Para o pessoal entender. Então, seja qual for o processo, eu tenho acesso. Qualquer pessoa tem acesso, o processo é público. Então, isso aí é o que facilita o acesso desses fraudadores, né? Depois que os processos se tornaram digitais, aí a pessoa tem um acesso mais fácil ainda, porque ele chega ali, ele tem acesso, por exemplo, à lista de todos os meus processos que eu atuo. Então, ele ali, automaticamente, ele já viu quem são todos os meus clientes, que se ele entrar dentro do processo, ele verifica o CPF, verifica o endereço do cliente. Então, sim, são informações. E isso não é só meu, são de todos os advogados do Brasil. Todos os processos existentes no Brasil. Você concorda com isso? Eu achava, por exemplo, engraçado que o governo exige tanta gente da proteção de dados, né? Por exemplo, o meu escritório, eu não posso deixar nenhuma informação de um cliente disponível. Está correto. Entendo que tem que ser assim mesmo. Mas a própria justiça, o acesso às informações são públicas, entendeu? Então, eu não concordo com isso. Eu achava que é um direito do cidadão fiscalizar todos os processos, mas hoje, quanto mais um processo sendo digital, eu entendo que todos os dados que estão ali poderia usar até da inteligência artificial para que quando a pessoa tem acesso, ele não veja qual é o CPF, qual é o endereço, qual é o número de uma conta bancária, se lá dentro tiver um extrato. Né, que ele tem acesso a tudo isso? Se depender do processo, ele tem acesso a todas as informações do que tem de documentação dentro do processo, está lá e é público.
Eu, particularmente, não concordo não, sabe? Porque na área de saúde, por exemplo, na área de saúde, o tratamento médico é restrito ali. Daquele paciente, você não tem acesso a nada sobre Nem ele. os outros médicos. Nem os outros médicos, né? Então, ali é só dele ali, o que ele está tomando, qual o protocolo que ele está fazendo. Então, ali é restrito ali daquele hospital, daquela equipe médica, né? Então, na justiça, eu acredito que poderia ser assim, né? Até para garantir a vida do seu cliente, né? Para evitar até esses problemas aí. De golpes, pois é. Sim, aí a estratégia, como eu estava te falando, foi o seguinte. O que a gente sempre fazia? Toda vez que a gente verificava que estava usando a nossa imagem, a gente cria uma lista de transmissão no próprio WhatsApp, com o nome de todos os clientes. A partir do momento que o primeiro cliente avisa para a gente, Fernando, está usando sua imagem, a gente ali já dispara para todos os clientes a informação de que alerta, estão tentando, né? de alerta. Estão tentando passar por mim. Só que qual foi a estratégia que agora eu usei por último, e a gente fala até, todo cliente que entrava em contato comigo, Fernando, recebi uma mensagem aqui, a pessoa que você me avisou, fala assim, mande uma mensagem para ele, dizendo que eu já avisei a todos os clientes que ele não perdesse tempo, não. Aí o outro mandava a mesma mensagem, assim, menos de uma hora, que às vezes eles ficavam dias usando a foto da gente, com menos de meia hora ele já estava usando a foto de outro advogado para tentar dar os golpes com essa informação. E assim, eu falei aqui das plataformas da justiça, mas há muito vazamento de dados da Receita Federal. Sim. Isso é noticiado, né? Secretaria da Fazenda, de algum estado. Esses vazamentos de dados sempre aconteceram e as pessoas têm posse desses dados. Desses dados, né? E quais cuidados básicos todos nós deveríamos adotar no dia a dia para evitar cair em fraudes? Aquilo que eu falei assim, primeiro, desconfiar de toda mensagem urgente ou emocional. Né? Tudo aquilo que te cobre assim, uma ação mais rápido do que o que é normal, ou aquilo que tenta te desestabilizar, né, emocionalmente, como eu te falei aqui, através do medo, alguma coisa. Então, a primeira coisa desconfie. Né? Nunca forneça senhas ou códigos de telefone, nada por mensagem. Verifique a autenticidade dos links ou perfis passados para você. Então, eu recebi, igual que a gente comentou, no site da Magazine Luiza. Quando você entrar lá, verifique se aquele site mesmo é da Magazine Luiza. Uma coisa que eu gosto de orientar muito meus pacientes é o seguinte: eu recebi um telefonema com uma promoção, a título de exemplo, uma promoção excelente da TIM. Então, quando a pessoa me passa, eu falo, tudo bem, não quero não. Se mesmo que eu queira fazer, desligo, entro no site da TIM ou entro em contato no telefone da TIM e verifico se aquela promoção existe. E se eu estou interessado, vou fazer a adesão. Mas não pelo contato. Tem uma questão também que é assim, desde 2020, as empresas de telefonias, elas são obrigadas a, quando for fazer uma propaganda, usar um telefone com prefixo 0303. Sim. Então, isso aqui eu já estou avisando a todas as pessoas. Se você receber uma ligação com oferta da Vivo, da TIM, da Claro, qualquer serviço de telefonia, inclusive até serviço como Sky, qualquer tipo de serviço desse. Se o início do telefone não for 0303, não atenda, não passa nenhuma informação, nada seu com relação a isso. E se ainda for o 0303, existe a plataforma do governo que você consulta para saber se aquele 0303 que você recebeu é da empresa. Porque só é cedido esses números para a empresa que faz o cadastro. Sim. Então, assim, a empresa que tem o 0303 é só a empresa que foi concedida. Sim. Certo. Aí aquela questão que eu coloquei, usar sempre a autenticação em 2 fatores. Né? Isso é importante demais. No site do Gov, hoje a gente tem que ter muito cuidado com o site do Gov, porque o site do Gov hoje você permite até assinar documentos. Sim. Então, se uma pessoa tiver a sua senha do site do Gov, se ela conseguir entrar, tiver a senha, ela pode até assinar um contrato onde você está se comprometendo a pagar um determinado valor e aquele contrato está válido. A pessoa fez com sua senha, até que você prove que não foi você que fez aquilo ali. Então, assim, no Gov,
use os 2 fatores, mas também tente assim, acessar pelo seu banco, utilizar o máximo a forma mais segura possível para que você não caia em golpes com relação. Então, essa autenticação em 2 fatores é fundamental, tanto no WhatsApp, Instagram. Existe essa possibilidade, faça. Manter sempre os aplicativos atualizados e antivírus atualizados também, porque o golpe às vezes não é só levar você a erro, mas ele entra através de vírus no seu aparelho celular e dali ele consegue movimentar sua conta bancária, vai em outros aplicativos que não tem. Então, sempre mantém antivírus. Mantendo isso aí sobre essas atualizações sempre pelas lojas, né? Isso. E outra coisa, toda vez que você receber uma solicitação de um parente, da família, que for lhe pedir um determinado valor, uma transferência, mesmo que seja com o WhatsApp dele, entre em contato para uma forma de você burlar essa questão da utilização da IA e você fazer uma pergunta que só aquela pessoa saberia. Criar um código. Por exemplo, você está tratando com seu filho, pergunte para ele assim, o que é que seu pai te deu de presente no Natal? Aí a criança, o filho às vezes fala assim, mãe, mas meu pai já faleceu há tanto tempo, quer dizer... A minha irmã fez isso, sabe? A minha irmã, ela pediu entrar, né? Com uma outra irmã pedindo dinheiro pelo Pix, e minha irmã falou para essa pessoa assim, como é que tá fulano? Fulano já tinha falecido há uns 15 anos. Eu falei, tá ótimo. Aí pronto, ela já descartou. Entendeu? Então, assim, tome esse cuidado. Não usar a sua mesma senha. Tem gente que fala assim, eu tenho uma senha para tudo. Sim. Isso eu falo bem assim, chega a ser bem infantil isso, porque tem sites que realmente protegem aquela senha sua. Outros não têm. E quando a pessoa pegou aquela senha sua, ela teve acesso a tudo. Então, ela vai acessar tudo que você tem, todos os aplicativos, bancos, tudo que puder. E aquela questão que eu te coloquei de tomar cuidado. Receber um telefone pelo 0800, confirma se o 0800 é daquela empresa. Sempre tomar cuidado. Recebeu ligação de número que não é conhecido, com aquela mensagem de spam, nem atenda, sabe? Assim, evite essa situação. Entendeu? Esses são os cuidados assim, básicos que a gente tem que ter para não cair igual. E eu falo bem assim, usar sempre da inteligência. Né? Falar assim, rapaz, isso aqui tem uma vantagem tão grande para mim, tem alguma coisa errada. Então, assim, desconfiar é sempre fundamental nesses casos. Por exemplo, se o WhatsApp for clonado, o que pode ser feito? Aí a gente tem uma dificuldade muito grande, porque quando em 2 fatores, como eu coloquei aqui, só um minuto. Quando em dois fatores e que a pessoa já pegou seu clone, é muito difícil você conseguir até recuperar. Você vai ter que trocar o chip. Sim. Você vai ter que trocar o chip e pedir um chip diferente, mas é muito difícil. Até o contato com a própria empresa do WhatsApp para você recuperar seu número é muito complicado. Você já teve algum caso assim? Não, assim, de cliente meu, não, mas eu já tive casos que eu tive conhecimento da pessoa roubar o número do celular, roubar o código, porque ele ali altera o código de verificação, e aí como é que você vai recuperar já dele, depois? Né? Aquilo que era para sua segurança, você entregou. Entendi. E aí agora, como é que você vai recuperar? Nossa, é muito complexo mesmo. Doutor, existe algum tipo de indenização para quem foi prejudicado por esses golpes? E como é que funciona esse processo? Olha só, se você conseguir identificar o autor, ou naqueles casos onde houve erro de segurança do banco, erro de segurança das plataformas, nesse caso, qual é seu direito à indenização? O valor do dano material que você teve. Então, se eu transferir 10 mil, é 10 mil. Se eu transferir 15 mil, é 15 mil. Se eu perdi, é o tamanho do dano material. E, além disso, a depender do caso, você pode ter sofrido até um dano moral e você ter que receber esse valor. Aí, esse valor depende demais, assim, né? Tem juiz que condena desde R$ 1.500 até 10 mil, 20 mil, 30 mil, depende da situação, como é que foi feito. Como é que fala assim? Não existe um valor certo quantificado para o dano moral. Né? Isso aí vai muito do entendimento do juiz. É subjetivo. Entendi.
Quais cuidados a pessoa pode tomar para não cair nesses golpes? Então, aquilo que eu te falei, primeiro estar extremamente atento. Lembre-se sempre daqueles 4 fatores. Quem for te dar um golpe vai tentar usar da sua própria ganância, né, de utilizar que você esteja levando uma vantagem. Ele vai tentar utilizar para você do medo. Ele vai te levar a você cometer um erro ou uma desatenção. Ou ele vai pegar muito na compaixão. Né? Ele vai virar para você e falar assim, estamos com uma pessoa aqui precisando disso aqui, você pode ajudar, transfira isso, faça aquilo. Então, assim, primeiro, sempre atente a isso. Toda vez que você for fazer alguma coisa que você acha que esteja levando uma vantagem, né? Ou que a pessoa está te usando de medo. A urgência, sabe assim, tudo que é muito urgente, você tem que tomar cuidado. Então, assim, sempre é desconfiar, né? Encerre aquilo, nada precisa ser tão rápido e tão na hora, né? Então, assim, você está com aquele contato, pare um pouco, pense, encerre aquilo ali, não precisa ser nada tão rápido dessa forma. Verifique, analise direito, procure um advogado, procure uma outra pessoa que não esteja envolvida emocionalmente, né, ou que entenda daquele determinado negócio. Por exemplo, procurar um vendedor de carro quando você verificar uma oportunidade daquela, como eu te disse aqui, de carro. Então, assim, você sempre, e assim, não achar também que os golpes são esses que já estão conhecidos. Porque hoje é diferente, amanhã é diferente, amanhã é diferente. Então, assim, você tem que entender a essência de como acontece a fraude. Então, assim, levar você a esses 3 pontos, a te convencer emocionalmente a fazer aquele determinado fator. Sempre há uma exigência que seja urgente, rápido, imediato. Sempre envolve também valores, transferências. Então, toda vez que você for fazer algo desse tipo, então pare um pouco, pense no que você está fazendo. Todos os pagamentos que você for fazer, verifique se o destinatário é realmente a pessoa que você está pagando, né? Eu vou pagar um boleto bancário, esse boleto, o valor lá, quem é que está como a gente chama de sacador, quem é que está recebendo esse valor, né? Então, eu estou pagando um boleto da TIM, tem que estar lá a TIM, eu estou pagando. Se você identificar um valor um diferente, imediatamente você para, suspende, entra em contato com o devedor, fala, esse boleto que eu recebi aqui está assim, assado, conversa com ele, verifique se realmente foi uma fraude ou que o boleto está saindo daquela forma, identifique, se assegure para que não haja erro. Então, assim, e está atento, porque vai sendo feito essas mudanças, né, mês a mês, essa questão. Eu vou relatar para você um golpe aqui que é bem comum. Esse eu já tive vários clientes que entram em contato comigo, que a pessoa entra em contato com uma moça, né, em contato com a pessoa, se apresenta como menor, entra em contato em comunicação via WhatsApp, e ali há trocas de fotos, imagens, fotos até mais picantes, nudes, como o povo fala, essa coisa toda. Ele está ali achando que está tratando com uma pessoa, primeiro, real e que ela é maior. E logo no outro dia cedo, ele recebe um telefonema de uma pessoa que se identifica como policial, como delegado da Polícia Civil, com foto, com a roupa de policial, com arma em cima da mesa, tudo. E falando, rapaz, ontem à noite você estava aí conversando com o WhatsApp com a menina menor, a mãe dela descobriu tudo, teve aqui agora, essa menina está abalada emocionalmente, então você precisa fazer uma transferência agora, porque a mãe precisa levar essa filha para passar para uma psicóloga, para comprar remédios. E aí a pessoa, às vezes, essa pessoa é casada, essa pessoa não quer se expor, não quer estar dentro de uma denúncia de pedofilia, começa a fazer essas transferências de valores, e quanto mais ele transfere, mais é exigido, e vira uma bola de neve essa questão aí. Então, assim, essa é pelo medo também, né? Esse golpe é um golpe bem comum mesmo, e eu já tive vários clientes que caem nesse golpe. Pois é, olha você, eu fiquei esperto, né? Tem que estar esperto. Ô, doutor, tem uma pergunta aqui, acho que é Joelma, aqui no Instagram. Sim. O que seria o dano moral? O dano moral é assim,
nós temos o dano material, que ele está envolvido com dinheiro, valores, quantia. Então, se eu quebrar essa xícara sua aqui, essa xícara tem um determinado valor, esse é um dano material. Toda vez que eu tenho um dano que atinge a minha honra, a minha imagem, que ela... que aconteceu algo, que ela, bora botar assim, me tire do meu normal emocional, né? A pessoa sofreu um dano. Então, assim, o dano moral, ele é uma indenização para suprir esse tipo de dano que a pessoa teve. Um dano psicológico, um dano emocional. Então, assim, por exemplo, como você relatou aqui, eu sou uma pessoa que eu estou com uma doença, precisando de um remédio caro, aí entra uma pessoa em contato comigo, me oferece esse remédio, eu vou me encher de esperança, conseguir o remédio, vou comentar ali com todas as pessoas da minha família, consegui, a pessoa só pediu aqui que eu mandasse para ele um dinheiro para pagar um frete, um seguro, e esse remédio não chega. Olha a frustração que essa pessoa vai ter depois. Então, assim, isso é caracterizador de um dano moral. Então, não é só os R$500 que ele transferiu para a pessoa. Ele teve um dano moral. Ele vai ter direito aos 500, que é o dano material, e ele vai ter direito ao dano moral, que é para justamente indenizar, suprir esse abalo que ele teve. Respondido, né, Joelma? Então, doutor, quais são os tipos de crimes que estão associados? O primeiro, o estelionato. Ele é o crime-chave nessa questão. Se aquilo ali é feito com várias pessoas, então a associação criminosa, né, formação de quadrilha. Se ele usa se esse crime utiliza de transferências bancárias, então pode ser um crime contra a ordem financeira, né? Se, por exemplo, se a pessoa usa um boleto falso e que a pessoa ia fazer um pagamento de um FGTS, um INSS, e por conta da fraude não faz esse pagamento. Então, aí também é um crime contra o erário público. Então, assim, depende muito da forma que o crime foi feito. Por exemplo, o crime, no caso, você alega, como aquele que eu relatei, da família que está no velório, tem associado aí um crime de ameaça, né? Então, assim, depende muito da forma que foi feito. Né? E aquilo que eu coloquei, às vezes a forma que foi feito, se você pegar todos esses crimes, às vezes num único ato, isso aí pode causar a soma desses crimes todos pode chegar a uma pena até de 27 anos. Né? Somando tudo isso, dependendo da forma que foi feito. Se, por exemplo, esse crime é repetido, quando descobre, a pessoa já conseguiu aplicar esse golpe em 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Então a pena já não é a mesma, já vai ter o aumento de pena porque é um crime recorrente. Né? Então, assim, depende muito da forma que foi feito para a gente poder associar. Cara, minha próxima pergunta era essa: qual a pena? 27 anos. O máximo, 27. Agora, 27 quando é só anos. o estelionato simples, estelionato eletrônico, de 4 a 8 anos. Entendeu? Mas quando você vai juntando tudo isso, por exemplo, aquele crime que eu falei do frete falso, ali já envolveu clonagem de veículo. Então, assim, já tem outros crimes envolvidos, né? Então, assim, depende muito. Aí a pena aumenta, né? A pena aumenta porque para conseguir aquilo ali, ele precisou fazer outros crimes. Então, por que é tão importante falar desse assunto? Porque, olha só, depois com a evolução da tecnologia, hoje todas as pessoas têm um celular. Desde o meu filho que tem 12 anos, a minha mãe que tem 82, né? Então, assim, os nossos filhos são, bora botar assim, espertos com a questão da internet. As pessoas idosas já têm mais dificuldade. Sim. Então, assim, a gente precisa estar falando, porque hoje ele tem a ferramenta na mão, que é o celular, ele usa o celular. E, assim, como ele não conviveu a vida inteira com o uso da tecnologia, são pessoas assim frágeis que se as pessoas que estudam, que conhecem, ainda estão suscetíveis a cair no golpe, imagine essas pessoas que não têm. Então, assim, a gente precisa muito passar informação. Não transfira valores. Se alguém entrar em contato que é um número que você não conhece, não faz. Mostrar para a mãe, quando o número que não conhece, não confia na foto, não.
esse número diferente aqui é diferente, isso aqui tem que aparecer o nome da pessoa, porque o telefone já está salvo. E explicar para ela essa situação. Ó, mãe, se entrar alguém em contato, pedir para você mandar um código, não entre, não mande. Se falar que é que é de um determinado órgão, desconfie, desligue, fale comigo, deixa que eu resolvo para você, né? Não transfira valor para ninguém. Então, assim, é muito importante a gente alertar as pessoas do que está acontecendo, e essas pessoas também transmitam isso para outras pessoas a fim de evitar essa proliferação de golpes, né? Entendi. Doutor, nosso tempo acabou. Né? Olha, é um assunto muito interessante, né? Foi muito rápido, né? O tempo passou muito rápido. Eu fico muito, muito feliz pelas informações, né, que o senhor passou, e acredito que tenha tido, né, o pessoal que está acompanhando a gente aqui tenha ficado esperto, né, aprendido com as suas orientações. E o nosso programa está sempre à disposição, viu? O que o senhor precisar trazer novidade para cá, né, a gente sempre está aí como parceria, viu? Eu agradeço muito. E quem não assistiu, esse podcast vai estar disponível também lá no YouTube, no nosso canal, também no Instagram, né? E até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. E muito obrigado, viu, doutor, pela presença. E estamos aqui. Nós estamos aqui também. E estamos aí à disposição. Muito obrigado a todo mundo, a quem está acompanhando aí, agradeço. Um abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM. Durante a pandemia, Maria abriu mão